A paz do Senhor, irmãos. Que alegria, todo mundo aqui de manhã. A pastora Rose falou, eu achei que o pessoal ia estar desanimado, mas eu acredito que metade da população é diurna, né? E a outra metade acorda um pouquinho mais tarde, mas grande parte, obrigada, minha irmã, grande parte acorda ligado na tomada, né? Eu sou desses que acorda ligado na tomada, acordo rindo, me divertindo, vontade de dançar, e é quem eu sou, né? E eu sei que existem pessoas que acordam mais quietinhas e aí elas ficam até mais tarde, né? Animadas. Eu não, dá 9 da noite, se eu puder estar deitada na minha cama, é o que é ideal para mim. E essa semana foi uma semana muito diferente, né? Porque a gente teve jogo do Brasil e a gente reuniu umas 40 pessoas para assistir o jogo de segunda. E minha família, muito do futebol, meu pai jogava, né, jogou até profissional, e eu joguei também, a Milton jogou a vida toda, eu joguei até 25 anos, até quando o corpo aguentou, tava lá, já vi a irmã Neide batendo um bolão, e eu gosto muito de futebol. E durante o jogo eu pude pensar sobre o que é isso, né? O que é esse fato social chamado futebol, que junta tantas pessoas com tantas esperanças, fé, resiliência, né? Como que a gente se junta para ficar feliz e uma ansiedade tão grande. O meu pai mesmo, ele é daqueles torcedores que sofrem, sabe? Fica caladinho assim, sabe? Eu cresci vendo meu pai sofrendo, ele é vascaíno. Ixi, tá gravando, né? E durante o jogo, né, aquele sofrimento do Brasil, eu falei, meu Deus, meu pai, ele usa marca-passo, né? Eu falei, e eu orando, intercedendo, Senhor, segura, Senhor, tem de misericórdia, né? E eu sou daquelas que fica na cozinha, e eu lá da cozinha, preocupada com meu pai. Gente, na hora que o Brasil marcou um gol, eu falei, gente, agora, né? E o Hamilton resolveu jogar meu pai pra cima. Eu falei, meu Deus do céu, ele tentando jogar meu pai e eu tentando segurar ele. Falei, o homem quase morre de ansiedade ou quase morre do Hamilton jogar ele pra cima, uma das duas, né? Mas é isso, né? A gente, como a pastora Rose falou, nós temos uma esperança, né? E hoje, como o Senhor direcionou, os hinos falaram sobre esperança. E durante a semana, eu conversei com o Hamilton sobre a palavra de hoje, né? E aí eu falei para ele, por que você não fala sobre esperança? Porque quem iria pregar hoje era o Hamilton, tá, gente? E ele, você acha que eu devo falar sobre esperança? Eu falei, sim, nós estamos vivendo num contexto de grandes esperanças, né? Tanto politicamente como esse fato social chamado futebol. A gente tem esperança de sermos reconhecidos, de sermos abençoados, de continuarmos na liderança, de melhorarmos o Brasil de alguma forma. E aí o Hamilton não estava bem de saúde, né? E aí eu substituí, viu, irmãos? Por isso que eu estou aqui hoje. E voltando para esse assunto esperança, né, eu fiquei pensando sobre essa palavra. Vocês sabem que o meu cérebro funciona com palavras e veio para mim esperança, fé, resiliência, que são palavras que não são sinônimos, mas são todas que nos colocam assim um passo de cada vez. E eu queria estar falando hoje com vocês sobre isso. E o texto base que eu vou usar é Ezequiel 37, do 1 ao 14. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou ler alguns com vocês, que é aquele texto que fala sobre a visão do vale de ossos secos, né? A gente tem música sobre esse texto, a gente lê e profetiza sobre as nossas vidas, né? Essa mudança mesmo radical de um vale de ossos secos para um exército bem armado. E aí eu queria falar sobre esse texto, levando também para esse assunto de esperança, resiliência, fé. Versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito Santo. Ezequiel saiu, né? E ele me fez sair no Espírito Santo e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele teve uma revelação que o corpo dele andou, ele saiu andando, ele viu, ele passou por essa experiência. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Ele estava em um vale. Eu ganhei um devocional, não sei se já falei para vocês, e eu gosto muito de devocional, esses assim que a gente tem, que usa para riscar, né? E esse devocional, gente,
eu não prestei muita atenção, mas ele era assim, passando pelo vale, uma coisa assim, mais ou menos isso. E eu fiz o primeiro dia, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, lá pro dia 15, eu falei, mas que raio de devocional que é esse? Ele só era vale. Tinha a palavra sobre vale, dificuldades, e aí depois ele vinha com a palavra do Senhor sobre como passar sobre aquele vale. Eu não tinha me atentado que o nome do devocional era Passando pelo Vale. Moço, eu aposentei ele antes de terminar o mês de janeiro. Falei, não quero esse devocional não, eu não gosto dessas conversas de vale comigo não, porque a gente não gosta muito dessa palavra vale, deserto, né? Eu falei, não, eu quero um devocional que seja assim, olha, é agora, você vai. A gente como cristão, a gente evita passar pelo vale, se puder não passar nunca, aí que é bom, né? E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Vamos passar para o versículo 4. Então me disse, profetiza. O que o Senhor falou para Ezequiel? Profetiza sobre estes ossos. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Vamos pular agora para o versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, em um grande exército. Versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir de vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Esse texto fala várias e várias vezes, profetiza. E nós, como seres humanos, a gente tem o entendimento de que alguma área da nossa vida está morta. A gente tem a consciência de que algo não deu certo. A gente sabe que as coisas não estão como a gente sonhou um dia ter. Pode ser um casamento que não fluiu do jeito que você acreditava, sua saúde não está de acordo com o que você queria, né? Carreira profissional, criação dos seus filhos, né? Algo a gente entende que não está como a gente ansiava, nossa esperança. Isso é que nós entendemos sobre vales e desertos. Eu estou trabalhando em uma ministração que eu vou estar ministrando no Congresso de Mulheres das Igrejas de Cristo, estou trabalhando nela desde janeiro, e ela fala muito sobre Lodebar, que é mesmo aquele local onde Mefibosete estava, que aí Davi mandou buscar ele, que ele estava lá, ele não pertencia àquele lugar, ele foi enviado para lá. A Bíblia fala que era um local de vergonha, e aí a pastora Kátia falou aqui com a gente, no Imersão, não sei se foi 2024, gente, eu gravo tudo, vocês não têm noção, e sobre sentar à mesa do rei, onde Mefibosete foi retirado de Lodebar e foi levado a participar da mesa do rei. E nós tivemos aquele café da manhã lá no Imersão, onde nós participamos da mesa do rei, né? E esse participar da mesa do rei é permanente, como esse texto que a gente leu. Gente, falei para vocês que meu celular desperta, né? Tá despertando aqui para mim orar. Ele desperta alguns horários do dia. E esse ir à mesa do rei, atravessar esse deserto, sair de Lodebar, passar pelo vale, é normal na vida do cristão. Todos nós temos centenas, né, de histórias para contar, de grandes milagres que o Senhor fez em nossa vida.
milagres pequenos e milagres grandiosos que o Senhor nos fez viver, atravessando o deserto, atravessando vales, saindo de Lodebar, porque não é o nosso lugar. O Senhor não nos fez, e a palavra do Senhor fala: profetiza. Profetiza para o osso seco, profetiza para sair desse deserto. Se move, vá, né? Eu estou apaixonada nesse texto. E isso traz muito da resiliência. A irmã Silvia pregou para a gente sobre resiliência ano passado, aqui na tarde das amigas, e foi num momento que eu estava assim muito chateada, né? E eu tinha falado com o Senhor aquela semana que de vez em quando alguém me cita como uma pessoa muito resiliente, né? E aí, semana passada uma pessoa falou isso para mim. E aí nessa semana que a Silvia pregou para as mulheres sobre resiliência, eu tinha falado com o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser citada como resiliente, não quero mais ser citada como coluna e nem rocha de seu ninguém. Eu quero ser cuidada, Senhor, eu não quero ser resiliente, eu quero ser mimada, eu quero assim poder falar: eu não quero fazer isso. E aí, quando ela falou sobre resiliência, eu entendi que não é sobre eu ser cuidada, eu estou sendo cuidada, mas são situações onde o cristão passa, porque ser resiliente, ter fé, ter esperança, é porque nós atravessamos, nós estamos de passagem, não é a nossa morada a situação adversa, não é o local que a gente deve estar, não é onde a gente deve permanecer. E aí, pensando sobre essas três palavras, ter esperança, ter resiliência, né? E ter fé no Senhor, eu pensei em alguns princípios. O primeiro princípio é: Deus nos encontra no vale. Não tenha vergonha do seu vale. Eu já falei para os irmãos que eu fiquei por 2 anos com uma doença, né? Fui diagnosticada com fibromialgia. E eu não falei para ninguém, só o pessoal lá de casa que sabia. E no meu aniversário porque a fibromialgia, ela tem um pouco também do emocional. No meu aniversário eu não me levantei da cama, eu levantei até meio-dia eu travei, porque ela trava a coluna, né? As pernas, trava a mandíbula, em alguns casos, né? E eu não, deu meio-dia eu prostrei. E na hora do culto à noite eu falei: eu não consigo sair, era meu aniversário. E um irmão da igreja, não me lembro qual, me ligou, falou assim: pastora, a senhora tem que vir, porque é seu aniversário, os irmãos prepararam uma festa. E aí irmãos, eu fui de pijama. E lá nesse momento do bolo, né, eu peguei o microfone e falei para os irmãos sobre o meu deserto, que eu estava 2 anos. Quem conhece alguém que tem fibromialgia, as pessoas falam: o tratamento é você se mexer. Como? Você não dá conta de se mexer. E o médico falava: você tem que caminhar. E eu: meu Deus, como que eu vou caminhar? Lá em casa eu colocava almofadas do meu quarto para pia. Eu lavava a louça em cima de almofada, porque o contato com o chão já doía. Como que eu ia fazer caminhada? Águas Lindas é cheio de pedrinha, né? Então assim, o tratamento é bem complicado. E nesse momento que eu não tive vergonha do meu vale, que eu estava passando por muita dificuldade já há 2 anos, e os irmãos oraram por mim, e durante a semana eles começaram a me ligar e mandar mensagem e falar de canela de velho e dizer que tinha tratamento. Gente, canela de velho, para quem estava tomando os remédios que eu tomava, né? Eu podia banhar, eu podia mergulhar na piscina de chá de canela de velho, que não fazia efeito. Mas é muito bom, viu, gente? Era uma coisa que me ajudava. Eu posso falar para os irmãos, eu tenho até assim um pouco de dificuldade de falar sobre esse milagre, porque eu tenho muitas amigas que estão passando pela fibromialgia. Em 15 dias eu estava curada. O meu vale eu atravessei com os irmãos da igreja, que até então não sabiam que eu estava passando por aquele vale. Por quê? Porque nós temos vergonha do nosso vale. A gente tem vergonha de falar que o nosso casamento não está bem. A gente tem vergonha de falar que o nosso filho está dando trabalho. A gente tem vergonha de crer nos maiores milagres que o Senhor pode nos proporcionar. Porque nós escondemos, a gente acha que ser resiliente é isso, e não é isso que a palavra do Senhor fala. Porque Mefibosete estava lá no vale dele, mas todo mundo sabia que ele estava lá. E quando Davi perguntou: aonde é que está? Logo um servo falou: ele está lá.
porque sabiam-se o que ele estava passando, e ele foi retirado, porque sabiam-se da situação dele, né? E a resiliência, a fé no Senhor, a esperança nos faz caminhar, mas nós temos que ter a consciência de que passar pelo vale é pronunciar, é pedir socorro, é falar: eu estou aqui, mas eu preciso do socorro do Senhor e dos irmãos, né? Esperança de que o Senhor vai fazer. Não tenha vergonha do seu vale. Segundo princípio, Deus vai te encontrar no seu vale. O silêncio não significa a ausência de Deus. Ele está lá, ele sabe que você está lá. As pessoas sabiam que Mefibosete estava naquele vale. As pessoas sabem que você não está passando por uma situação totalmente correta. As situações adversas acontecem com todos. Eu já falei inúmeras vezes para os irmãos: não vamos desmerecer o sofrimento de ninguém. Cada pessoa tem, né, a sua resiliência. Uns conseguem resistir mais, outros menos, mas a dor do irmão é a dor do irmão. Ouvir a dor do irmão e raciocinar: nossa, mas a vida dele está tão fácil e ele está chorando tanto, não é o correto. Nós precisamos entender, assim como o Senhor nos entende. Aqueles ossos estavam secos, sequíssimos, não tinha solução. Aquela era a situação adversa daquele campo de ossos. E o Senhor entrou, ele inicialmente falou: fala, profetiza esses ossos. E a Bíblia fala que osso com osso. A situação adversa de cada um é diferente. Estamos em movimento. Para um osso colar com outro osso é muito difícil. Alguns irmãos aqui, eu sei que o pastor Deusdete tem pino, né, pastor Deusdete? É muito complicado colar, mas uma palavra do Senhor, e aí o milagre pode acontecer, porque nenhum momento o Senhor nos abandona do vale. Ele sabe que você está no vale, ele sabe que você está atravessando aquele deserto. O Hamilton já pregou algumas vezes sobre sair de desertos, né? E eu gosto muito desse tipo de palavra, porque são palavras de ânimo que me levam a crer, porque eu sei que o meu Senhor está trabalhando, eu sei que o meu Senhor vive. E eu gosto, o versículo que eu mais gosto é a alegria do Senhor, sobre a alegria do Senhor, porque ela se renova na minha vida a cada manhã, ela se renova na sua vida a cada manhã, porque eu consigo enxergar o Senhor sempre trabalhando. A situação, tem dia que eu chego em casa e falo assim: nossa amor, hoje eu fui uma gigante. Moço, não significa que eu me dei bem, não. Significa que foi muito difícil. E a situação adversa aí, estamos em casa jantando. Por quê? Porque nós conseguimos atravessar aquele dia que é complicado. Mas nós temos que enxergar. Silêncio do Senhor não significa que Ele não esteja trabalhando. Nós precisamos ser resilientes, ter fé no Senhor, manter a nossa esperança em dia e profetizar. Não foi isso que o texto falou? Profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre a sua situação adversa. Nós, enquanto contexto de igreja, eu não tinha 18 anos, porque eu não era casada com a Hamilton, e eu já cuidava, eu era professora na sala das crianças, numa comunidade muito carente, muito carente. E eu ficava observando aquelas crianças, né, com situações de violência doméstica, fome e doenças, e aquilo já partia o meu coração, mas a minha mãe me levava para fazer, a gente ia durante a semana, banhava as crianças, tirava piolho, às vezes até rapava a cabeça. Antigamente rapava, viu gente, a cabeça das crianças que tinham piolho, rapava, lavava, né? Situações bem difíceis. E no domingo a gente fazia aquele grande café da manhã para aquela comunidade, e tinha o culto para os adultos e a salinha para várias idades de criança. Eu estava com essas crianças e em determinado momento uma criança morreu. E eu peguei aquela criança, assim, gente, eu não sabia o que fazer. Eu levei para minha mãe, porque hoje a gente sabe que existe vários tipos de acompanhamento, e levei para minha mãe. Minha mãe estava dando aula para os adultos, ela pegou a criança assim, a igreja é grande, a classe lotada, ela levantou a criança assim, e deu um tapa no peito da criança: espírito de morte, eu te repreendo.
Eu estava assim, do lado. A minha atitude, graças a Deus, foi levar a criança para minha mãe. E ela deu aquela ordem, a criança voltou. E andando na rodoviária do plano piloto, há uns 15 anos atrás, eu estava andando, cabeça baixa, um homem, um rapaz, veio na minha direção e falou assim: você salvou a minha vida. Aí eu não reconheci, olhei, ele estava com o pai dele, ele falou assim: eu sou aquela criança que morri. E eu não teria tido essa atitude. Eu não era pastora, eu era só professora. Mas a minha mãe entendia o princípio de a fala. Ela conseguia entender por muitos momentos da minha vida que nós precisamos ter uma atitude de profetizar sobre a sua saúde, sobre o seu financeiro, sobre o que está acontecendo de adverso na sua vida. Gente, eu não lembro o nome do rapaz. Espero encontrar ele de novo. Lembro que o pai passou a criar ele sozinho. E lembro que ele estava com pneumonia, que depois nós levamos para o hospital. E ele tinha ido para a escolinha com os tênis molhados, gente. A gente não tinha observado isso. O pezinho dele estava roxo dentro do tênis. Quando a gente estava indo para o hospital, foi que eu tirei o tênis, foi que eu vi. Mas Deus havia uma promessa na vida daquele rapaz. Ele está vivo, ele está por aí hoje. E nós, enquanto cristãos, nós temos a obrigação de permanecer com a nossa fé, ter o entendimento de nos apropriar. Como é difícil crer enquanto soldados de Cristo. Ezequias, né, o rei Ezequias, ele tinha uma palavra de morte sobre a vida dele. Isaías levou uma palavra de morte para ele. Mas aí ele clamou, e antes do profeta ir embora, Deus falou assim: vamos mudar essa palavra de morte sobre a vida dele. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida, está na Bíblia. Uma palavra de morte, um profeta levou uma palavra de morte, e essa palavra de morte foi revertida a partir da ação daquela pessoa. Ele se humilhou e creu e clamou. A Bíblia fala que ele clamou. Quantas palavras de morte já foram retiradas em nosso contexto de vida? Tem um texto da Bíblia que eu amo muito. Todos nós temos, né? Histórias de morte que foram retiradas das nossas vidas. Saúde restaurada, porque nós nos apropriamos daquela certeza de cura. Então, como é difícil a gente, às vezes, colocar uma situação adversa na presença do Senhor, seja qual for a sua doença, seja qual for o problema que você está enfrentando no seu casamento, criação dos filhos, ambiente de trabalho, qualquer situação adversa, assim como na vida de Ezequias, o Senhor retirou na sua vida, Ele também pode retirar. Nós devemos ter essa fé e essa esperança. Jó 14, de novo, o livro que meu marido mais ama. Lá em casa todo mundo sabe de Jó. Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ela vai se renovar e não cessará os seus renovos. Uma árvore cortada. E se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro da água, não precisa nem aguar. Se o Senhor der uma ordem sobre a tua vida, ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Aleluia! Porque para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Senhor não existem situações adversas. E a gente sabe, Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Versículo que todos nós sabemos. Terceiro princípio: Deus transforma um vale em um exército. Ossos ressequidos, ressecados, não sei qual é a palavra certa.
Deu uma bugada agora, né? O capítulo inteiro é o Senhor falando, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos. Deus não podia chegar lá e fazer, olha o que eu estou fazendo, Ezequiel. Mas ele falou para Ezequiel fazer. O Senhor hoje te fala, faça. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua situação. E o nosso Deus é um Deus que devolve o seu propósito. O nosso Deus é um Deus que restaura os seus sonhos. O nosso Deus é um Deus que muda o seu destino. O nosso Deus é um Deus que entra no seu processo. É Ele que faz. E é maravilhoso servir esse Senhor, né? E talvez hoje você esteja falando, mas como? Qual é o procedimento para fazer isso? Você sabe que eu gosto muito dessa palavra, né? Esses dias um colega falou assim, uai Keila, mas você quase não lê direito, né? Você tem tanta dificuldade. Eu tenho um colega que é muito parecido comigo. Gente, vocês não têm noção, eu sou capaz de escrever um texto todinho, trocando sinônimos para as palavras que eu não conheço. Por conta da neurodivergência, eu não entendo de acento. Eu consigo escrever um texto todinho sem usar nenhum acento. Eu vou trocando os sinônimos das palavras, né, na minha mente, para poder escrever o texto todinho sem usar acento e muitas vezes sem usar verbo, sabia? Que eu consigo escrever sem usar verbo, gente, porque eu não consigo compreender o ão e o ão de passado e o ão de futuro, né? E se eu estiver falando até que dá, mas escrevendo, aí eu confundo o tio com M, e aí eu tenho que alterar. Então, se esse Deus é o Deus que entra no processo, cabe a mim entender a normativa para entrar nesse processo. Como que eu vou fazer? E para a gente finalizar, eu vou falar para os irmãos o quanto é simples entrar nesse processo. O quanto é simples a gente entender este processo de alterar as nossas vidas. Como o texto falou lá, profetiza. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre a sua renda, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre a vida dos seus filhos, profetiza sobre o atestado que o médico te deu, profetiza sobre o que está trazendo de desconforto na sua carreira. E aí existe um fim, porque lá no texto que a gente leu, Ezequiel saiu de lá com um exército formado, um exército que estava à disposição. E a vida não estava fácil para Israel naquele momento. A gente entende de história bíblica, porque todo mundo aqui faz escola dominical. E mesmo eu estando lá com os adolescentes, eu leio todas as aulas de vocês. E eu vejo que vocês estão indo ali, ó, no Velho Testamento, já tem muitos e muitos meses, né? Passo a passo ali nos heróis, né? Vocês estão nos heróis profetas? Cativeiro babilônico, isso mesmo. E caminhando ali, porque a gente entende de história bíblica. Todo mundo aqui entende, todo mundo é da escola dominical, né? E lá não estava fácil para Ezequiel, não estava fácil para o povo de Deus. Mas aí o Senhor o levou lá e falou para ele, seja resiliente, profetiza. Tenha fé, profetiza. Mantenha a esperança, profetiza. O Deus pode... Quantas vezes Deus fez? Quantas vezes? Eu não recordo agora qual foi o profeta, mas aí... É em Reis, eu sei que é em 2 Reis. Quem tem aquela doença? Os leprosos foram lá no campo do inimigo e já estava tudo resolvido. Deus fez sozinho. Eles foram lá, já que nós vamos morrer mesmo, não tem essa história? Eu não me recordo. Não sei se é Eliseu, acho que é Eliseu, né? Eliseu. E aí ele vai lá e aí chega... É Eliseu, gente. Ele chega lá, os leprosos, já que nós vamos morrer lá mesmo, no meio dos sírios. E aí quando eles chegam lá, tá tudo lá para eles comerem. Não tem mais nem exército, porque Deus fez sozinho. E aí eles voltaram para dar a notícia de que Deus tinha resolvido. Mas nesse contexto aqui, Deus está falando para Ezequiel, profetiza, seja resiliente. Onde você vê, Deus tem um propósito. Aonde os seus olhos acompanhar, a plenitude do Senhor, ela acompanha todas as áreas da sua vida. E era essa palavra que eu queria falar para os irmãos hoje. Nesse contexto de alegria que nós estamos, um mês de expectativa, né? Que a gente fica com o coração na mão, porque estamos em mês de Copa do Mundo. E
Estamos também iniciando as nossas campanhas, né, políticas, e é um ano bem complicado, mas todo brasileiro tem esperança, nós temos fé, nós temos resiliência, e principalmente o brasileiro que é povo de Deus, além da nossa fé, da nossa resiliência, da nossa esperança, nós temos uma obrigatoriedade de sermos coluna. Aquela oração que eu fiz no passado não vale. Não tem como o servo do Senhor falar, eu não quero ser coluna. Nós somos coluna da nossa nação. E mesmo passando por situações adversas, de vez em quando vem um irmão e traz uma palavra que nos aquece o nosso coração. Depois vem outro irmão, traz outra palavra que nos encaminha mais um pouquinho e nós vamos caminhando. Então, meus irmãos, uma alegria estar com vocês nessa manhã. E espero que o Senhor tenha falado ao seu coração com essa palavra de ânimo. Amém?